Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 8º ano. Estamos ainda continuando a nossa série sobre a questão do processo de formação das palavras. Quando eu digo série, é porque estamos dando continuidade a esse estudo, processo de formação das palavras. Lembrando bem que eu falei na última aula que o ser humano é o único detentor da palavra. E lembrar que esse processo de formação, nós estamos estudando os processos da língua portuguesa, de formação da língua portuguesa, das palavras. Temos aqui logo o que? Uma reflexão. Acompanhe comigo. O nome da reflexão é neologismo. Trago hoje para vocês uma reflexão que, na verdade, é um poema de Manuel Bandeira. E o nome é Neologismo, porque tem a ver com o assunto da aula de hoje. Neologismo, já adianto a vocês, que é, no caso, palavras novas, léxicos novos na língua portuguesa. Então vamos lá. Neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem palavras à ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo teodorar, intransitivo, te adoro, Teodora. Veja só quando ele diz que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Ele inventou o verbo te adorar e vem Teodora. Na verdade é um neologismo porque Manuel Bandeira, esse poeta pernambucano, que aqui nós já falamos, aqui no EducaPE, no Papo Artístico Literário, acessem Manuel Bandeira, certo? Justamente nós falamos sobre o neologismo, Manuel Bandeira. Quando a gente fala de bandeira, e essa questão do neologismo, é uma palavra nova. Veja, o nome da jovem é Teodora. Aí ele criou o verbo teodorar, viver para adorar Teodora, a amada dele. Então veja, essa reflexão de hoje tem a ver com a nossa aula. Neologismo, palavra nova, é um texto da literatura, porque é escrito em linguagem conotativa, linguagem figurada, linguagem ficcional, linguagem metafórica. Então nós temos a criação de um novo vocábulo. Então hoje vamos debater um pouco também sobre o neologismo. Então vamos lá aqui. Na tela trago para vocês, acompanhe comigo, o que é neologismo. Vamos lá aqui. Neologismo é a utilização de novas palavras compostas a partir de outras que já existem num processo de que novo, em que nós atribuímos novos significados, novas estruturas. As palavras que já existem assumem isso na questão da língua portuguesa. Então, neologismo. Então, a gente observou que Manuel Bandeira, Teodora, teodorar. Olha aí a questão do neologismo. É uma formação de palavra na língua. Então, é importante conhecer esse processo de formação das palavras. E vamos adiante. Olhem aí na tela algo bem interessante. Quando eu falo neologismo, ainda nós temos Wi-Fi, tutear, certo? Aqui nós temos palavras, Bitcoin, tudo isso são palavras novas, neologismos, palavras que entraram na língua portuguesa. E é importante lembrar essa questão. Quando Manuel Bandeira criou teodorar, viver para adorar, Teodora, esse mundo literário, esse mundo ficcional, há esse propósito. E lembrar que nós temos também o estrangeirismo. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, neologismo, como nós já falamos, são palavras novas. E agora vamos conhecer um pouco da questão, da diferença entre neologismo e estrangeirismo. É importante conhecer. Vamos lá aqui. Na tela trago para vocês neologismo e estrangeirismo. Neologismo é um fenômeno linguístico que vem o que a partir do surgimento de palavras novas, certo? Existentes ou não na língua portuguesa. Neologismo, certo? E quando eu falo em estrangeirismo, nós temos um fenômeno linguístico
que inclui uma palavra ou expressão de outra língua em nosso vocabulário. Voltando ao neologismo, é um fenômeno, certo? Que cria palavras e para adaptá-la, colocá-la em nosso léxico. Então vamos lá. Neologismo e estrangeirismo. Neologismo, novo, uma nova palavra que é criada muitas vezes, ela não é dicionarizada. E estrangeirismo é uma palavra de uma outra língua que se incorporou em nosso idioma, que está agora em nosso idioma. Então, neologismo e estrangeirismo. Prestem bem atenção nisso aqui. Aqui na tela trago para vocês um exemplo de um autor versátil na língua, Guimarães Rosa. Que tal vocês, estudantes, pesquisarem um pouco sobre Guimarães Rosa? Seu nome completo é João Guimarães Rosa, ele é mineiro. E por que é que eu estou falando de Guimarães Rosa? Já que nós citamos aqui o estrangeirismo, o neologismo, é importante salientar nessa relação com a literatura, é porque João Guimarães Rosa, ele cria palavras novas, certo? Olha aí o mundo literário, ele cria palavras que não foram dicionarizadas e também coloca palavras de outros idiomas. Então ele cria ao mesmo tempo, ele coloca essa mistura. Então tudo isso faz parte da fabulação, da escrita, da narrativa de João Guimarães Rosa. Acompanhe comigo um trecho de Grande Sertão Veredas. De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava, não possuía os prazos. Vivi puxando, difícil de difícil, peixe vivo no moquém, quem mói no aspro, não fantaseia, mas agora feita a folga, que me vem e sem pequenos desassossegos, estou de ranger dente e me levantei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe. Dou dito, olha aí, abre núncio, olha aí, abre núncio, essas melancolias. O senhor vê, existe cachoeira, e pois, mas cachoeira é barranco de chão e água caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco? Sobre a cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Olhe só a palavra que ele cria, abrenúncio. Na verdade, é um neologismo. Ele cria palavras à torta e à direita em sua ficção. Então, lembrar bem que dentro desse processo de formação das palavras em língua portuguesa, nós temos o neologismo, também temos aquelas palavras que se incorporaram, que são de outros idiomas, certo? O estrangeirismo. Conhecer também os processos que vamos agora de derivação das palavras. Então, olha aqui, na tela trago para vocês os principais processos de formação. Derivação, o próprio nome já diz, processo de formar palavras no qual a nova palavra é derivada de outra, chamada de primitiva. Os processos de derivação são. Então vamos ver hoje o que sobre a derivação. Então conhecer os processos da derivação. Existe a derivação e a composição. Hoje é a derivação, em especial aqui, cada parte dela. Vamos ver aqui. Dentro desse processo de derivação, nós temos a prefixal. O que é a derivação prefixal? Na tela nós temos. É um processo de formação de palavras no qual um prefixo ou afixo, é seu nome, ou mais, são acrescidos à palavra primitiva. Lembrar que nós já sabemos que primitiva é aquela que vai gerar a derivada, certo? Por exemplo, aqui eu tenho desfazer, fazer. Nós colocamos o des, que é um prefixo. Impaciente, a palavra primitiva é paciente. Colocamos um prefixo. Prefixo é o que vem antes, sufixo após. O prefixo e o sufixo é aquilo que nós chamamos de afixos. Então prestem bem atenção. Quando ouvirem falar de afixos, nós temos o prefixo e o sufixo. Pré antes, sufixo após. Temos agora aqui a que nós chamamos de quê? A derivação sufixal. Se a prefixal é antes, a sufixal, o próprio nome já diz,
vem após, o afixo vem após. Vejam, a derivação sufixal é um processo de formar palavras no qual um sufixo ou mais são acrescidos à palavra primitiva. Na tela nós temos real e folha. Aí realmente, folhagem. Esse mente e esse gen, veja, realmente, realmente. Folha, gen, folhagem. Esse mente e gen são sufixos. Então, voltando àquilo que nós falamos no início, nós temos os afixos, prefixo e sufixo. Prefixo antes, sufixo após. Nós vimos os neologismos, nós vimos o estrangeirismo, conhecemos o que? O Guimarães Rosa, que é mestre na fabulação, que até é importante salientar que vocês poderiam estudar um pouco mais sobre João Guimarães Rosa para entender, como eu já falei, esses processos de formação das palavras dentro do mundo literário. E aqui trago para vocês um processo que ele possui tanto prefixo quanto sufixo. Nós chamamos de derivação prefixal e sufixal. Esse processo existe quando um prefixo e sufixo, afixos, são acrescidos à palavra primitiva de forma independente, ou seja, mesmo sem a presença de um, o outro, a palavra existe. Por exemplo, deslealmente. Eu tenho a palavra leal, que é a palavra primitiva. Aí eu coloquei o prefixo des e o sufixo mente. Quando a gente fala que um e outro existem, é o seguinte: deslealmente é a palavra. Se eu tirar o sufixo, fica desleal. Se eu tirar o prefixo, fica lealmente. Então, esse processo de formação, ele é prefixal e sufixal, porque a palavra existe. Se você retirar o prefixo, a palavra existe com o sufixo e vice-versa. Então, infelizmente, aliás, infeliz e felizmente. Então, a prefixal e a sufixal é aquele processo em que a palavra primitiva recebe o prefixo e o sufixo, os afixos que nós chamamos. E se você retirar cada um, a palavra vai existir. Infelizmente, existe feliz, que é a primitiva, existe o infeliz, que é a primitiva com o prefixo, e felizmente, que é a primitiva com o sufixo. Ao contrário do que ocorre aí na parassintética, que é a próxima. Acompanhe comigo. Na derivação parassintética, ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescidos à palavra primitiva de forma dependente. Ou seja, os dois afixos não podem se separar. Na prefixal e sufixal, podem se separar. Nesta, não, porque se você retirar cada um deles, a palavra não vai existir, devendo ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles, a palavra não se reveste de sentido, certo? Então veja, anoitecer, noite é a palavra primitiva. Então, à noite, anoitecer, esse à noite só existe, noitecer existe só. Então, a diferença da parassintética para prefixal sufixal é essa. Ambas, certo? De forma geral, possuem prefixo e sufixo. Mas na parassintética, você não pode, essa é a diferença, não pode retirar nenhum deles, porque senão a palavra não vai ter sentido. Então, recapitulando, nós já vimos o quê? Neologismos, estrangeirismo, a derivação é prefixal, temos a sufixal, a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, a parassintética. Observamos essa linha bem simples que separa a parassintética e a prefixal e sufixal. Lembrar que o nome de prefixo e sufixo é o que nós chamamos de afixos, certo? E lembrar que a palavra primitiva, que ela origina a outra, certo? Que é a derivada. Gravem bem disso. E aqui nós temos a regressiva. O que é regressiva? A derivação regressiva existe quando morfemas de palavras primitivas desaparecem. Por exemplo, mengo, Flamengo, aí houve essa redução. Mengo, Flamengo, dançar, dança. Português, Portuga.
se chama regressiva. Então, aqui, olha só, aqui, dessa Flamengo, aí ao pouco, não, isso não é prefixo, houve justamente essa regressão. Flamengo, Mengo, não é isso? Dançar, dança. Então, vejam só aqui, essa é a regressiva. Então, é importante lembrar isso aqui, as diferenças de cada uma. E trago para vocês a imprópria. Mas por que imprópria? Porque a palavra migrou, mudou de sua forma originária. Como assim? A derivação imprópria é a mudança de classe gramatical ou conversão. Ocorre quando a palavra pertence a uma classe e é usada fazendo parte de outra. Como assim? Por exemplo, verbos vão se transformar em substantivos. Mas como isso? É importante lembrar, por exemplo, você tem um verbo, cantar, colocou um artigo na frente, justamente o verbo vai se transformar, se tornar agora um substantivo. Olha só um exemplo de uma derivação imprópria. Coelho é um substantivo comum. Então, ele é comum e ele só se tornou um substantivo próprio. Como? Eu não estou falando do coelho, certo? O coelho, o animal. Coelho, animal, substantivo comum. Mas agora, Daniel Coelho da Silva tornou-se coelho, um sobrenome. Então, nesse caso, ela migrou do substantivo comum para o substantivo próprio. Então, é importante lembrar que quando a gente fala em derivação imprópria, nós temos essa migração de uma categoria para outra categoria, internamente ou fora. Por que fora? Verbos se transformaram em substantivos. Nesse caso, coelho é um substantivo comum, tornou-se um substantivo próprio. Por exemplo, a palavra verde, que é adjetivo, se você colocar um artigo na frente, veja, o verde. Então, verde, que era adjetivo, como na tela podemos ver, agora ele é substantivo. Então, imprópria, há uma mudança dela. E aqui eu tenho, quando a gente fala de substantivação, como na tela podemos ver, é justamente essa relação em que as palavras tornarem-se substantivos ou substantivas. Quando eu falei a vocês que verde é um adjetivo e eu coloco um artigo na frente, o verde ou um pronome, meu verde, eu estou substantivando a palavra, certo? A palavra verde, que ela se origina como adjetivo. E quando eu falei a vocês, o verbo cantar, colocou um artigo antes, o cantar, ela passou para substantivo. E é isso aí, conhecer a derivação imprópria. Então, temos aqui um exemplo. Acompanhe comigo na tela. Veja só, proteja o verde. Olha aí esse, proteja o verde. Lembrar que verde, mais uma vez, como nós já debatemos aqui, o verde e o vermelho são adjetivos que agora são substantivados. Mas por que substantivados? Porque há antes deles um artigo, e o artigo tem esse papel, tem esse poder de substantivar as palavras, torná-las substantivas. Olhem aí na tela. Quando eu coloco o andar de Regina, andar separadamente pode ser verbo, mas aí é o andar. É uma palavra substantivada, é um verbo que foi substantivado, passou a ser substantivo agora. E vamos mais adiante. Aqui eu trago para vocês, olha aí, um advérbio que foi substantivado. O não. Não é uma palavra negativa. Não, certo? É um advérbio. Colocamos na frente essa palavra negativa nesse advérbio, o artigo o. E ela se transformou no substantivo. E mais embaixo nós temos azul. Aí, o azul. Azul é adjetivo. Quando nós colocamos um artigo na frente, ela se torna substantivo. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Quando a gente fala de substantivação, é esse processo, justamente, da derivação própria. Mas por quê? Porque a palavra está migrando de uma situação para outra, ou de uma categoria para outra, melhor. Olhem aqui esses dois exemplos. Meu, eu. Meu, eu. Eu é pronome do caso, reto. Nós colocamos aí um pronome possessivo, meu, eu. Houve uma substantivação. Então, é importante conhecer. Olha esse caso também, o porquê. Lembrem-se que o porquê
junto e com acento, ele é palavra substantivada. Então, até então, nesse percurso que nós fizemos hoje, conhecermos justamente o que? A questão da derivação. Nós vimos neologismo, estrangeirismo, Guimarães Rosa, certo? Esse mestre da linguagem, a derivação. Tudo isso faz parte desse rico conhecimento vocabular. Na tela ainda tem uma interjeição, que vocês sabem que interjeição é uma classe gramatical que exprime sentimento, certo? E aqui a interjeição ela foi substantivada. Veja, o um. Então, nesse caso, nós temos mais uma vez uma palavra substantivada. E é isso aí. Entenderam bem a aula de hoje? Derivação, certo? Esse processo de formação, a substantivação, o artigo que tem o poder de substantivar qualquer palavra, tornar qualquer palavra substantivo. Então é isso aí, gente. Um forte abraço. Desejo a todos bons estudos.